Pois é, pessoal, vamos falar aqui sobre as Americanas, né? Que parece que depois daquele suposto problema com a contabilidade de 20 bilhões, descobriu agora a dívida pode chegar a 40 bilhões, na verdade, e já estão falando em pedir recuperação judicial. A coisa é pior do que eu pensei naquele meu primeiro vídeo, né? Vamos entender o que está acontecendo aqui. Essa notícia foi sugerida por Daniel França, Anderson Silva e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente falou num vídeo aí alguns dias atrás sobre uma notícia que surgiu, que como é que é o nome do CEO lá? Sérgio Rial, que é o CEO da Americanas, ele entrou no início do ano, em 1º de janeiro de 2023, entrou e descobriu um problema contábil na casa de 20 bilhões, e que isso era uma coisa séria a ponto que ele renunciou. Ele renunciou, largou, ele e o CFO, né, que seria o diretor de finanças, renunciaram em função disso, e daí entraram interinos no lugar e coisa e tal, e eu falei no vídeo, isso é uma coisa séria. Por que que é uma coisa séria? Porque senão o cara não tinha renunciado, né? E teve muita gente nos comentários que criticou minha análise no vídeo anterior, dizendo que não, isso aí é apenas um problema contábil, eles classificaram na coisa errada a contabilidade, né? Então não tem nada de problema, né? Não vai acontecer nada com Americanas e coisa e tal, né? Só que parece que não, né? Parece que esse pessoal estava errado. Tinha um monte de gente falando isso aí, que não, que Americanas não tem nada, 20 bilhões, é só um erro, botaram na rúbrica errada lá da contabilidade. A minha visão é, se o cara pediu demissão, se o cara pediu renúncia, é porque não era uma coisa tão trivial assim, não. Se fosse uma coisa trivial dessa, o cara não tinha renunciado, né? E de fato, o que a gente está vendo acontecer agora é que a coisa é bastante séria, aparentemente. Tem 40 bilhões em dívidas com vencimento antecipado, né? Além daquele montante de 20 bilhões, tem essa dívida antecipada, vencimento antecipado de dívidas, no valor de 40 bilhões. O que é esse tipo de coisa? Tá? É o seguinte, existem uma série de dívidas que você faz que, se você faltar uma parcela, se você se tornar inadimplente naquela parcela, na parcela daquela dívida, ou até se você se tornar insolvente com outras dívidas, com dívidas em outros lugares, o contrato que você fez para pegar aquele dinheiro emprestado, ele tem vencimento antecipado, tem a cláusula de vencimento antecipado. Então tudo que você devia, que você iria pagar ao longo dos anos, agora você tem que pagar imediatamente. Então o que eu imagino que está acontecendo aqui, o rombo contábil é de 20 bilhões, e é problemático, é o que eu falei no vídeo, né? Se não fosse problemático, o cara não tinha renunciado, né? Enfim, e isso pode acarretar o vencimento antecipado e imediato de dívidas no total de 40 bilhões de reais. E isso daí é certamente um problema. 40 bilhões é pior do que 20. Não quer dizer que eles estejam devendo mais do que 20, ou seja, aliás, o fato de ter 20 bilhões de inconsistências contábeis não quer dizer que eles estejam devendo 20 bilhões, mas tem problemas ali, é o que eu estou falando. Se não tivesse problema, o cara não tinha renunciado. Então, não estaria falando em pedir recuperação judicial, né? Enfim, como chegou nisso tudo aqui, e ainda mais no momento que o cara anuncia esse tipo de coisa, veja, isso daqui, o cara podia ter descoberto esse problema e falado lá na reunião de assinantes e coisa e tal, e proposto soluções para já apresentar a coisa para o mundo exterior com a solução já dada, né? É lógico, eles têm que comunicar o fato relevante, eles têm que avisar do problema, porque é uma empresa de companhia aberta, mas eles poderiam já comunicar com a solução da coisa e coisa e tal. Enfim, aparentemente, realmente o problema era bastante sério, né? E o vencimento antecipado, portanto, piora essa situação, e com isso eles estão cogitando pedir recuperação judicial. Recuperação judicial não é o mesmo que falência, tá, gente? Recuperação judicial é justamente uma forma que o governo, uma forma de proteção legal que o governo dá para uma empresa para permitir que ela se reestruture e volte a ser uma empresa rentável, né? Para pensar. Ninguém quer que uma empresa quebre. Uma empresa quebrar é ruim em qualquer situação. Um monte de gente é mandado embora, aí quem tem dívida com aquela empresa, aí que ela não vai conseguir pagar mesmo, a empresa quebrou, né? Micou com papel na mão. Então, ninguém quer que uma empresa quebre. Então, o que o governo faz? Ele tem uma série de leis
que permite, uma lei específica, né, que permite que a empresa peça recuperação judicial. O que acontece nesse caso? Ele tem que apresentar um plano de recuperação judicial que tem que ser aprovado e coisa e tal, e aí durante essa recuperação judicial, a ideia da empresa, ela não precisa pagar as dívidas durante esse período de recuperação judicial, que pode ser de até 2 anos. E aí, ou seja, quem tem dívidas com a empresa fica mal, porque não vai ter o que receber da empresa, né? Porque a empresa vai estar não precisa pagar as dívidas, mas é aquele negócio, a expectativa é que com essa folga, com essa licença, a empresa possa se reestruturar e voltar a ser uma empresa competitiva. No caso de uma loja de varejo como essa, é possível que isso aconteça. Pode ser que as lojas americanas, sem ter a pressão da dívida dela, ela consiga se reestruturar e consiga se tornar mais rentável a ponto de, lá na frente, conseguir até pagar essas dívidas todas que ela tem por aí, né? Resgatar os papagaios todo. Então, o que acontece é isso, né? O ideal é isso. É verdade que muitas empresas chegam no final da recuperação judicial e decreta falência, ou seja, acaba ficando sem receber nada mesmo. É muito difícil alguém receber alguma coisa em caso de falência, porque o governo, ele bota a lei que o primeiro a ter que ser pago é o próprio governo, então meio que, porra, né, aí fudeu. Provavelmente toda empresa acaba devendo muito imposto, e aí no que paga os impostos que está devendo não sobra mais nada para ninguém. Enfim, não sei como é que é a situação das lojas americanas, tá, gente? A queda nas ações foi muito grande, deu uma pequena recuperada de ontem para hoje, está estável aqui em 3,15. Lógico, hoje é sábado, né? Não ia ter mudança, porque hoje é sábado, mas teve uma pequena recuperada no valor, mas ainda é uma coisa muito pouco perto do valor que ela tinha de R$12, caiu para 2,72, né? Caiu para 25% do valor, e isso a queda no dia, né? Porque se você pegar aqui no ano, um ano atrás, aqui, ó, realmente teve uma queda muito grande, né? Outra coisa que o pessoal estava falando é que eu disse que a culpa era da pandemia, e não é bem isso, que não sei o que lá, que as lojas físicas estão cheias por aí. Olha, eu não sei, eu não sou especialista nisso não, tá? Eu tô falando que eu vejo. Eu acho que não, eu acho que eu tenho visto muita gente comprar coisas no meio digital agora. Eu, pessoalmente, deixei de comprar muita coisa física, em loja física, que eu comprava antes, e agora compro digital. Até tem uma loja de utilidades que fica aqui na parte de baixo do meu prédio. Eu posso descer, sair da portaria e entrar na loja. Eu não vou lá, eu prefiro comprar pela internet e receber aqui em casa. Né, a gente acostuma depois a comprar na internet, é muito mais rápido o processo. Enfim, pode ser que eu esteja errado, pode ser que realmente a pandemia não tenha nada a ver com isso, mas a minha visão é que cada vez mais o comércio vai migrar para o mundo virtual. A loja física vai ser uma coisa cada vez mais de exceção, um nicho de mercado ou outro, que o pessoal ainda gosta de ver as coisas e coisa e tal, né? Enfim, parece que a situação dos americanos é realmente grave. E eu repito a pergunta que eu fiz no último vídeo. Se for só as americanas, você pode dizer que, não, beleza, teve má gestão, teve algum problema e acabou dando chabu, né? O problema é se não for só as americanas, né? Se for alguma coisa decorrente da pandemia, por exemplo, a gente sabe que a Magazine Luiza estava também perdendo aí valor de ação de maneira muito forte nos últimos anos, né? Será que isso não é uma coisa mais estrutural, né? Já tem gente falando que as americanas podem ser o Lehman Brothers do Brasil. Não, não acho. O Lehman Brothers teve tanto impacto nos Estados Unidos justamente porque era banco. Banco tem muita alavancagem, né? Empresa não tem tanta alavancagem assim, não tem tanto problema assim. A empresa falir é ruim para a empresa, mas até ajuda os concorrentes, né? Se você parar para pensar, a Americanas não vai falir, porque vai fazer recuperação judicial, então pelo menos 2 anos eles têm aí para tentar se recuperar. Agora, se uma outra empresa dessas falir, até ajuda os concorrentes, porque, né, tem menos empresas para o mesmo mercado. Enfim, mas vamos ver como é que isso caminha. Eu fico preocupado, realmente. Existe um passivo aí da época da pandemia que uma hora a conta vai chegar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.